amigo palmeirense, o Palmeiras não precisava daquele gol. Já estava ganhando o jogo ali, meus amigos palmeirenses, e foi uma vergonha, né? Foi uma grande vergonha aquele gol ali dado para o Palmeiras. Mas vamos deixar isso para lá e vamos para as notícias do nosso grandioso Palmeiras. Vamos lá! Palmeiras não tem Savarino como prioridade e vai atrás de defensores. O Palmeiras aproveitou que o Botafogo estava disposto a negociar um meia atacante que deve reforçar o Fluminense e fez uma consulta junto ao Alvinegro Carioca para entender as condições do negócio. No entanto, o Palmeiras definiu que tem outras prioridades neste momento no mercado da bola. Um zagueiro e um camisa 5 para reforçar o setor defensivo. É o que eu venho sempre falando aqui no canal. O Abel Ferreira, a preocupação do Abel Ferreira é o setor defensivo, porque ele se preocupa mais em defender do que atacar, meus amigos palmeirenses. Esse sempre foi o plano do Abel Ferreira e sempre vai ser, meus amigos palmeirenses. A prioridade do Abel Ferreira é do meio de campo para trás. Do meio de campo para frente, ele não está nem aí, meus amigos palmeirenses. Defende primeiro, ataca depois. É brincadeira. Por isso que eu sou a favor de uma mudança de comando, de uma mudança completa no Palmeiras de treinador, da forma de jogar. Eu cansei de ver o Palmeiras jogando retrancado, jogando com medo, quando enfrenta as grandes equipes. Eu tenho saudade daquele Palmeiras da academia. A academia do Palmeiras não jogava retrancado, não. Ia para cima, meus amigos palmeirenses. Não tinha medo de ninguém, não. Mas com Abel Ferreira, a gente sempre joga com medo e sempre a prioridade vai ser o setor defensivo, meus amigos palmeirenses. Sabemos que o Palmeiras precisa, sim, de um zagueiro e de mais um volante, mas eu não estou vendo a preocupação, a prioridade lá para o ataque também, meus amigos palmeirenses. Vamos lá, olhe bem, o jornal AS da Espanha revelou aí que o Real Madrid monitora ao menos 7 jogadores na Copinha. Observadores analisam atletas com impacto imediato e potencial de evolução. Entre os nomes citados está o zagueiro Benedetti do Palmeiras, inscrito na competição, torcedor palmeirense. Então, Benedetti está aí sendo avaliado pelo Real Madrid, torcedor palmeirense, que seria aí uma grande venda para o Palmeiras bater as metas de vendas que tem no ano de 2026. Uma boa notícia, na Cazé TV foi informado que o gramado do Allianz Parque será igual à Arena Barueri. No Allianz Parque era usado cortiça, material muito parecido com a rolha de garrafa de vinho, e da Arena Barueri é fibra de coco, e essa fibra aí será usada no novo gramado do Allianz Parque, meus amigos palmeirenses. Quem assistiu o jogo ontem da Copinha do nosso grandioso Palmeiras, viu que o gramado está espetacular, hein? A grama sintética da Arena Barueri tá linda, maravilhosa. Em alguns momentos, no intervalo, mostraram de perto lá o gramado e ficou top. Então, o mesmo gramado da Arena Barueri vai ser instalado este ano no Allianz Parque, torcedor palmeirense, e vai ficar muito melhor. Esse que está aqui tá atrás de mim, era numa época que estava até bonitinho, mas a gente assistindo o jogo ontem do Palmeiras na Copinha, a gente viu que o gramado está espetacular, até para jogar e para a gente que assiste pela TV,
fica bonito demais, um verde bonito, um gramado bonito e vai ajudar também os nossos jogadores, meus amigos palmeirenses. E vamos lá! Marcelo Lomba estendeu seu contrato com o Palmeiras até o final da temporada de 2026. Esse é o grande reforço do Palmeiras, né? É brincadeira, né? Palmeiras mantendo o mesmo elenco do ano passado para a temporada 2026. O Bahia faz consulta pelo goleiro Everton do Palmeiras. O tricolor fez consulta ao staff do goleiro e aposta em um modelo de negócio atrativo para contratar o jogador de 38 anos de idade. A ideia do tricolor é oferecer um salário maior do que o goleiro recebe no Palmeiras, além de 3 anos de contrato, mas um baseado aí na performance do jogador no último ano de possível vínculo com o Bahia, torcedor palmeirense. Então, será que o Everton vai aceitar aí essa proposta? Vamos aguardar. O Grêmio demonstrou interesse em Murilo e buscou informações sobre o zagueiro do Palmeiras. Eu vi que nas redes sociais, quando o Palmeiras divulgou aí as imagens dos jogadores fazendo os exames, sendo apresentado aí na volta para 2026, que não estava aparecendo o Murilo, mas no dia de ontem apareceu a imagem e o Murilo estava lá sim, meus amigos palmeirenses. Então ele está junto com o elenco do Palmeiras para 2026, mas não quer dizer que ele não possa ser negociado, pode sim. O Grêmio e o Cruzeiro estão interessados no zagueiro Murilo, torcedor palmeirense, mas eu quero saber a sua opinião. Você aceitaria vender o zagueiro Murilo? Coloca aqui nos comentários. Abel Ferreira definiu Nino como plano A para a posição de zagueiro, mas a negociação é vista como um sonho distante neste momento. O Palmeiras busca reforçar o elenco para 2026 e procura um zagueiro após a saída de Mikael. O Palmeiras fez contato com o Zenit por Nino na primeira quinzena de dezembro, mas o clube russo pediu aí cerca de 12 milhões de euros. Olhe bem, eu já falei para vocês que o Palmeiras era para pagar esses 12 milhões de euros, iria sim gastar uma grana alta para um zagueiro, mas iria trazer o zagueiro certo, o zagueiro que iria chegar, vestir a camisa e já jogar, meus amigos palmeirenses. Eu queria muito ver uma dupla Nino e Gustavo Gomes, torcedor palmeirense. E ainda também trouxe também uma informação aí sobre o zagueiro Barbosa do Botafogo, que o Botafogo tem facilitado uma possível saída de Barbosa, e eu acho que seria uma baita oportunidade também. Se fosse o Palmeiras, eu tentaria contratar os dois. Nino e Barbosa, meus amigos palmeirenses, seria também uma belíssima dupla de zaga no nosso grandioso Palmeiras. Você também queria ver Nino e Barbosa? Barbosa e Gustavo Gomes? Nino e Gustavo Gomes? Deixe sua opinião. Mas como a gente sabe, como a gente conhece a diretoria do Palmeiras, que pensa pequeno pra caramba, a gente sabe que é muito difícil disso acontecer. Vamos lá, uma grande notícia, olhe bem, sobre o Casemiro. O Palmeiras de fato consultou a situação de Casemiro semanas atrás. O Casemiro tem vínculo aí até o dia 30/6 de 2026, com opção de renovação por mais um ano. O Verdão sinalizou ao staff do volante que, caso ele não permaneça na Europa, vai oferecer um contrato de 2 anos, mais um ano, dependendo do seu desempenho no último ano, torcedor palmeirense. Uma grande notícia, pelo menos a gente está vendo aí o Palmeiras se mexendo aí, tentando ir atrás de um jogador de peso, porque o Casemiro é um volante de peso, seria uma baita contratação aí, como fez o Flamengo aí com alguns reforços do ano passado. E o Casemiro,
se caso ele voltar para o Brasil, viria de graça, meus amigos palmeirenses. O Palmeiras só iria arcar aí com o seu salário e os direitos de imagem, meus amigos palmeirenses. Então, é nesse tipo de reforços que o Palmeiras tem que mirar. Mas o Palmeiras ainda tem como primeira opção o volante Fabinho, que também pode vir de graça também, torcedor palmeirense. Na verdade, os dois aqui já podem assinar um pré-contrato, né? Então, para mim, na minha opinião, se o Palmeiras fechasse com um dos dois, seria espetacular. Ou até com os dois também, seria maravilhoso, né? Mas há informações que o Casemiro ainda pretende continuar na Europa. Ele ainda acha que tem condições de jogar ainda por mais 2 anos em alto nível na Europa, torcedor palmeirense. Tudo depende de uma boa conversa, de um bom planejamento que a diretoria do Palmeiras poderia fazer para o Casemiro, né? Mas a gente sabe como essa diretoria do Palmeiras é fraca pra caramba, torcedor palmeirense. Só sei de uma coisa, que eu não estou gostando do Palmeiras no mercado da bola. Contratou o Marlon Freitas, mas precisa de mais. Precisa de mais jogadores. Só o Marlon Freitas não vai mudar muita coisa não, meus amigos palmeirenses. Tem que contratar mais jogadores. É isso que a torcida palmeirense espera neste exato momento na temporada de 2026. Então agora vamos ouvir a voz do torcedor palmeirense que tem voz e vez aqui no canal.